Uma jovem russa vai para os Estados Unidos atrás do que ela acredita ser o amor de sua vida. Só que as coisas terminam de uma forma muito trágica. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Anna Alexeyeva Repnica nasceu em Moscou, na Rússia. Ela nasceu em uma família de classe média, tinha um ótimo humor e trabalhava em um escritório. Ela gostava muito de rock, amava viajar e brincar com seus gatos. Em 2016, após um relacionamento de 7 anos, Anna e seu parceiro decidiram se separar. Foi algo difícil para ela, então, como estava se sentindo muito solitária, ela estava ansiosa para encontrar o amor novamente e então entrou em um site russo de namoro online. Foi lá que ela conheceu o Will Hargrove, de 26 anos, um mecânico americano de Oregon. Will disse que era ex-fuzileiro naval e que havia servido na Rússia, então ele tinha uma grande admiração pelo país em que ela morava. Apesar da distância, Will parecia ser tudo o que Anna queria. Ele era um homem muito atencioso, carinhoso e eles se uniram por um amor compartilhado pela música. Em um dia, ele enviou flores para ela e ela se sentiu muito bem com isso. Os dois trocaram milhares de mensagens e realizavam diversas chamadas de vídeo, fortalecendo sua conexão. O antigo colega de quarto de Will, o Jamie, o descreveu como uma pessoa simpática, um brincalhão e alguém com um dom da lábia, que podia encantar qualquer um. Com seu carisma, Will rapidamente conquistou seu coração. Em dezembro de 2016, Anna decidiu visitar o Will em Oregon, esperando que a conexão entre eles fosse ainda mais forte pessoalmente. Mas ao chegar aos Estados Unidos, ela percebeu que havia reservado seu voo por engano para Portland, no Maine, em vez de Portland, em Oregon. Com alguns ajustes, Anna conseguiu finalmente chegar até Portland, onde ficaria com Will e o conheceria pessoalmente. O tempo que eles passaram juntos pareceu um conto de fadas. Will levou Anna a vários lugares, apresentou aos seus amigos e a fez se sentir valorizada. Pouco tempo depois da sua chegada, Will a pediu em casamento. Anna, convencida de que havia encontrado o amor de sua vida, ela disse sim. 10 dias depois, ela voou de volta para casa, na Rússia, para arrumar suas coisas, já que pretendia se mudar para os Estados Unidos. Em 1º de março de 2017, Anna retornou aos Estados Unidos, pronta para começar a planejar seu casamento e sua nova vida com Will. Logo depois, eles se mudaram para Corvallis, em Oregon. Na segunda-feira, 17 de abril de 2017, em Alcia, um zelador de uma empresa estava passeando com seu cachorro por uma estrada remota e sem saída quando notou o corpo sem vida de uma mulher caído no chão. Seus pés estavam virados para a estrada e seu torso inclinado em direção à floresta. A mulher estava usando jeans, tênis de corrida, um moletom e uma jaqueta. Pouco depois, a polícia começou a investigar. Eles confirmaram que ela foi morta por um único tiro de espingarda na cabeça. Perto do corpo, os policiais também encontraram lixo espalhado, incluindo latas vazias e papéis. Através de exames, foi confirmado que o corpo era de Anna Repnica. A descoberta do corpo de Anna levantou inúmeras questões. Determinados a descobrir a verdade, a polícia examinou o lixo encontrado perto do corpo dela, esperando por uma pista. No lixo, eles descobriram uma evidência crucial, um recibo do KFC. O recibo tinha data de poucos dias antes, 14 de abril, e continha um número parcial de cartão de débito. Os investigadores entraram em contato com o KFC e o restaurante confirmou que, naquela data, um carro havia parado no drive-thru e 2 compras foram feitas, uma usando o cartão de débito em questão e a outra foi paga em dinheiro. O cartão de débito estava vinculado a um homem chamado Kevin Thomas. Com essa pista, a polícia levou Kevin para interrogatório sobre sua potencial conexão com o assassinato de Anna. Mas Kevin negou qualquer envolvimento ou conhecimento disso. Ele explicou que tinha comido no KFC naquele dia com um de seus amigos.
Esse amigo era ninguém menos que o Will Wargrove, o noivo de Anna. À medida que os detetives pressionaram, Kevin relatou que o Will havia pedido sua espingarda emprestada algumas semanas antes, dizendo que queria ir para a floresta para relaxar. Mais preocupante ainda foi que o Kevin admitiu que o Will nunca tinha devolvido a espingarda. Com essa revelação, a polícia foi até a casa do Will e o questionou como o seu lixo foi parar naquela cidade. Sentindo que o Will estava escondendo informações, eles o levaram à delegacia para mais perguntas sobre seu relacionamento com Anna. O Will disse que não tinha nenhuma relação com a Anna, que eles apenas tinham saído algumas vezes e que os dois tinham se conhecido no centro da cidade e que ela se tornou uma espécie de perseguidora, ficava em cima dele a todo momento e ele não queria nada com ela. Foi essa versão que ele apresentou para a polícia. O Will alegou que havia cortado relações com Anna em meados de março, após o que ele descreveu como um comportamento cada vez mais obsessivo da parte dela, e que sua namorada de verdade, Michelle, havia ficado brava. A polícia identificou Michelle Chaves como a dona da casa onde Will havia alugado um quarto em Portland. Apesar de ser casada e ter 2 filhos, Michelle estava secretamente envolvida com Will desde 2015. Quando os policiais confrontaram Will com o fato de que seu lixo foi encontrado na cena do crime, ele entrou em pânico e imediatamente pediu um advogado. Mas já era tarde demais. Os detetives já tinham motivos suficientes para acreditar que ele estava envolvido no assassinato da Anna e o prenderam. Após a prisão de Will, a polícia levou Michelle para interrogatório. Na delegacia, ela admitiu ter um caso secreto com Will e explicou como eles se conheceram. Depois de responder a várias perguntas, os investigadores informaram que o Will havia sido preso pelo assassinato de Anna. A reação de Michelle surpreendeu os detetives, já que ela não pareceu surpresa, levando-os a acreditar que havia mais nessa história. Os investigadores agora tinham que juntar as peças complexas entre Anna, Will e Michelle e descobrir o que realmente levou à morte de Anna. Em 2015, Michelle Chaves estava morando com o seu marido e 2 filhos em Oregon, no que ela descreveu como um relacionamento sem amor. Ela disse que ela e o marido se sentiam mais como colegas de quarto do que um casal de verdade, apenas compartilhando uma casa. Nessa época, Michelle conheceu o Will enquanto trabalhava como motorista de táxi. Ela o pegou em um bar e eles se conectaram instantaneamente. O Will fez Michelle ser vista, ser amada e desejada. Em 2016, Michelle convenceu o marido a alugar uma parte da casa para o Will, sem revelar que os dois estavam tendo um caso. À medida que o relacionamento deles continuava, o Will queria mais. Ele esperava que Michelle deixasse o marido para ficar com ele, mas Michelle insistiu que faria isso em seu tempo. A tensão cresceu entre eles, e para tranquilizar o Will sobre seu comprometimento, Michelle deu a ele sua aliança de casamento, prometendo um futuro juntos. Mas isso não foi suficiente para o Will. Então, ele decidiu entrar em um site de namoro russo, onde começou a conversar com Anna. Talvez o Will esperasse conhecer alguém que o ajudasse a superar a Michelle ou que isso a deixasse com ciúmes o suficiente para ela deixar o marido. Durante a visita de 10 dias de Anna aos Estados Unidos, ela ficou na casa de Will, que ele dividia com Michelle e sua família, sem saber que Michelle namorava o Will. Na verdade, Will havia dito a Anna que Michelle era sua ex-namorada louca. Quando Anna se mudou permanentemente para os Estados Unidos em 1º de março, Michelle disse a Will que eles não poderiam mais viver sob o mesmo teto. Como resultado, Will e Anna se mudaram para um apartamento juntos. Enquanto Anna estava ocupada planejando o casamento, Will continuou a se encontrar com Michelle e às vezes até dormia na casa da mulher. Desconfiada de seu paradeiro, Anna frequentemente mandava mensagens de texto para os amigos de Will, perguntando onde ele estava. Mesmo assim, Anna ainda estava apaixonada por ele. Ele não só a estava traindo, mas também havia inventado histórias sobre o seu passado, incluindo falsas alegações de que havia servido no exército. Além disso, o anel de noivado que ele havia dado a Anna não era uma herança de família, mas sim a aliança de casamento que Michelle havia lhe dado como promessa de um futuro juntos. Michelle finalmente descobriu a verdade sobre sua aliança de casamento pelo Facebook. Irritada porque o Will havia dado a Anna, Michelle enviou uma mensagem a Anna no Facebook em 22 de março de 2017, confrontando-a.
Ainda acreditando que Michelle era apenas uma ex-ciumenta, como Will havia lhe dito, Anna dispensou. 3 dias após trocar mensagens com Michelle, em 25 de março, Anna e Will iriam se casar. Antes de irem para a cerimônia, eles pararam em uma loja. Enquanto estavam lá dentro, ele foi visto falando ao celular com Michelle. Ele estava perguntando a ela sobre o relacionamento deles e se ele poderia ir lá naquela noite. Depois de sair da loja, Will e Anna dirigiram até a praia, onde planejavam se casar. Chegando no local, Will disse que a pessoa responsável pelo casamento deles não poderia ir porque estava doente. Então, o casamento seria outro dia. Mas na verdade era que essa pessoa nem existia e nunca iria acontecer um casamento. Sem saber da mentira, Anna acreditou que eles simplesmente teriam que adiar o casamento para outro dia. Com isso, o casal voltou para casa. Enquanto isso, as tentativas de Will de deixar Michelle com ciúmes pareciam estar funcionando. Após o casamento fracassado, Michelle deu-lhe um ultimato. Ele teria que escolher entre ela ou Anna, até 19 de abril. No domingo de Páscoa, 16 de abril, Will disse a Michelle que tinha terminado com Anna e que eles tinham brigado. Logo depois, Will, sozinho, sacou $200 da conta de Anna. Ele então parou em outro caixa eletrônico e sacou mais $600. Mais tarde, ele ainda fez mais um saque. Durante esse tempo, Will também enviou várias mensagens para Anna, expressando preocupação e perguntando onde ela estava. No dia seguinte, o corpo de Anna foi encontrado. 2 dias depois que o corpo dela foi descoberto, junto com o recibo do KFC que levou até o Will, eles encontraram o recibo do McDonald's, datado de 25 de março, no lixo. Quando verificaram os registros, eles confirmaram que Anna estava com o Will neste momento. A investigação também revelou imagens de câmera de segurança que mostravam o carro do Will indo em direção em Alcia, em 16 de abril, dia em que Anna foi morta. Os registros telefônicos de Will revelaram que ele estava no local do assassinato entre 4h35 e 4h45 daquela tarde. A polícia também recuperou a espingarda de seu amigo Kevin Thomas, da caminhonete dele. Apenas as impressões digitais de Will foram encontradas na arma. Além disso, eles descobriram roupas com manchas de sangue, assim como os cartões de crédito de Anna entre os pertences de Will. Imagens de câmera de segurança da loja de conveniência em Alcia, onde o Will esperava Michelle chegar, mostraram possíveis manchas de sangue em sua cabeça, que não estavam presentes mais tarde. Além disso, antes de ser chamado à delegacia para interrogatório, Will mandou uma mensagem para Michelle, instruindo-a a garantir que suas histórias coincidissem. Quando Michelle foi levada para interrogatório, ela inicialmente contou à polícia a mesma história que Will a instruiu. Mas logo depois ela percebeu que poderia ter muitos problemas com isso, então ela acabou confessando à polícia que aquilo que ela tinha dito era uma mentira e que o Will tinha obrigado ela a falar. Com essas descobertas, Will foi acusado de assassinato da Anna, bem como roubo de identidade e 2 acusações de furto. O julgamento começou em outubro de 2019, no Tribunal do Condado de Benton, em Oregon. O julgamento durou 1 mês, durante o qual 70 pessoas testemunharam. Os promotores descreveram como Will foi pego em um complicado triângulo amoroso envolvendo Anna e Michelle. Eles sugeriram que, em 16 de abril, Will levou Anna para um passeio em direção à área isolada. Uma vez lá, ele a levou para a floresta, onde atirou na parte de trás de sua cabeça, com uma espingarda, antes de pegar seus cartões. Em defesa, o advogado de Will manteve sua inocência, apresentando uma teoria alternativa. Eles argumentaram que Michelle, como a segunda amante ciumenta, tinha o maior motivo para matar Anna. Eles alegaram que Michelle havia dado um ultimato a Will para escolher entre ela e Anna. A defesa sugeriu que Will amava Anna e estava construindo uma vida com ela, e então Michelle teria tirado em Anna. Eles também apontaram para a posse do celular de Anna por Michelle após sua morte, sugerindo que os registros do celular de Michelle revelaram que ela havia visitado a área 1 mês antes do corpo de Anna ser encontrado. Michelle testemunhou que não sabia que o celular era de Anna e que o Will o havia dado a ela na noite de sua prisão. Ela alegou que Will a havia levado ao mesmo local 1 mês antes, mas negou qualquer envolvimento no assassinato de Anna. A promotoria rebateu o argumento da defesa, apontando que as impressões digitais de Michelle não foram encontradas na espingarda, e seus registros telefônicos a colocavam na casa de sua mãe, não na cena do crime, no momento do assassinato.
Will Hargrove foi considerado culpado pelo assassinato, bem como por roubo de identidade e 2 acusações de roubo de 2º grau por roubar o dinheiro da conta bancária de Anna. A sentença de Will foi proferida em janeiro de 2020 e ele foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Ele entrou com recurso, mas foi negado. Após a sentença de Will, Michelle Chaves teria se mudado para Nova York, o que levou o advogado de defesa a especular ainda mais que ela poderia ser a verdadeira assassina, e não Will. Relatos indicam que Michelle tentou suicídio diversas vezes, já que a intensa repercussão da mídia e os rumores mancharam severamente sua reputação e afetaram até mesmo a vida de sua família. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito delicado envolvendo ali 3 pessoas. A Anna, que era da Rússia, acabou parando nos Estados Unidos e teve a sua vida interrompida de uma forma muito brutal, foi enganada pelo Will. Então é um caso muito terrível, mas felizmente ele recebeu sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.